Olá, olá pessoal, como estão todos vocês? Eu tô bué fixe, por isso é que mais uma vez estou aqui a gravar para vocês, né, sobre a aula número 3. Acho que essa é uma das aulas mais esperadas, porque é aqui que começa a prática, ok? Aula prática, começamos aqui. Nesta aula falaremos sobre um assunto bem importante que todo mundo tem que saber, que é sobre price actions, ok? Vamos falar sobre uma introdução ao price action. Perdão. Introdução ao price action. Na aula passada eu expliquei que o price action é uma estratégia que significa ação do preço. Com essa estratégia nós conseguimos determinar, conseguimos identificar de onde o preço saiu e conseguimos especular de onde o preço vai. Percebeu? Vou repetir. Com essa técnica, price action, nós podemos analisar, podemos observar com assertividade, né, de onde o preço veio e conseguimos especular aonde que o preço vai. Nem sempre nós vamos acertar a nossa análise, mas usando corretamente o price action, você vai aprender a ter maior assertividade nas vossas análises, ok? Lembrando que no mercado nenhuma estratégia é 100%, ok? Mas aqui você vai aprender a analisar corretamente usando o price action e aumentar as vossas chances de assertividade. No price action usamos algumas técnicas, né, importantes, e vamos começar aqui a falar já sobre este senhor aqui, o suporte e a resistência. Mas o que é suporte e resistência? Bem, suporte e resistência é uma área onde o preço fica equilibrado, ok? É uma área onde há equilíbrio do preço, onde há equilíbrio entre o número de vendas e o número de compra, onde normalmente há indecisão sobre a direção do preço. Para ficar mais claro, eu vou desenhar aqui como é que fica no gráfico essa linha de suporte e resistência, ok? É uma área onde há indecisão, ou seja, não há domínio de ninguém, todo mundo está indeciso, tanto os vendedores como os compradores estão indecisos. Porque no mercado existem duas forças, a força que quer vender a moeda e a força que quer comprar a moeda. Portanto, em suporte e resistência é quando existe indecisão entre essas duas forças, onde vemos que o mercado fica equilibrado numa só região, ok? Então, o suporte e temos aqui uma resistência aqui em cima. Então, vamos aqui dizer que o suporte é essa região aqui embaixo, né? Suporte fica embaixo, deixa eu escrever. Suporte fica abaixo, onde o preço fica abaixo, né? Ele segura o preço para parar de cair, né? Suporte segura o preço, evitando que ele caia, ok? Suporte fica aqui embaixo, suporte fica abaixo. Então, suporte é a região que segura, ok? É um suporte para o preço. O preço vem aqui para cair e pá, suporta. O preço vem aqui, pá, suporta. O preço vem, pá, suporta, ok? Então, o suporte é a região que segura o preço. Já a resistência é a região que fica acima e segura o preço acima, para o preço não voltar a subir, ok? Resistência, né? É uma resistência. Em vez de preço subir, o preço resiste. Segura o preço
para parar de subir, ok? Já falamos que o suporte ele segura o preço para parar de cair, já a resistência segura o preço para parar de subir, ok? Vemos, o preço estava aqui, né? O preço estava aqui a subir, pá, resistência parou, o preço estava a descer, pá, suporte, em vez de voltar, em vez de continuar a descer, o preço sobe para cima, em vez de subir, o preço toca na resistência e sobe para baixo, né? É como se fosse uma mola, ok? O preço vem, pum, bate aqui em cima e cai. Vem aqui embaixo, pum, bate e sobe. Vem em cima de novo, bate e cai, ok? Bate e sobe, bate e cai, bate e sobe, bate, cai, ok? Então é assim que funciona o suporte e a resistência. São zonas onde o gráfico, né, onde o preço da moeda fica equilibrado, ninguém domina, ok? Mas em qualquer momento, né, em um momento vai acontecer algo, o quê? Vai acontecer o rompimento, ok? Em um momento o preço vai ter que romper, porque em um momento uma dessas forças de venda ou de compra terá de decidir, ou seja, é uma região onde há equilíbrio de forças. A qualquer momento vai haver uma força maior. Então, a força que for maior é a força que vai romper. Ele pode romper tanto para baixo como para cima, ok? Mas enquanto o preço estiver a lateralizar, nós podemos operar fazendo algumas operações de compra no suporte e venda na resistência, ok? Alguns traders negociam do seguinte modo, prestem atenção, pessoal, né? Alguns traders negociam do seguinte modo, eles, deixa eu colocar uma seta aqui, para vos ajudar a perceber, eles compram aqui, né? Aqui em cima, aqui embaixo, compra no suporte, fazemos compra no suporte, fazemos compra, né? No suporte fazemos compra, na resistência aqui, na resistência fazemos vendas. Faz sentido, pessoal? Isso faz muito sentido. Por que faz sentido? Porque se o gráfico uma vez subiu, tocou na resistência e voltou para o suporte, tocou no suporte e voltou para a resistência, então podemos afirmar que essa zona é uma região forte, onde o preço não consegue romper. Então, se o preço já tocou aqui e voltou a tocar aqui, está dando início de que vai voltar, então podemos vender para fazer um lucro na venda até nesta região de suporte. E na região de suporte, se vemos indício de que o preço tende também a voltar para cima, fazemos o quê? Fazemos uma compra até essa região aqui. Então, os traders atentos, né, que operam com suporte e resistência, eles fazem lucros dessa forma, operando apenas com suporte e resistência, né? Eles esperam haver um equilíbrio no preço, uma indecisão, né, entre vendedores e compradores, e operam sempre nessas regiões, ok? Então é desse modo que funciona o suporte e resistência. Agora vou vos mostrar no gráfico, né, essas regiões de suporte e resistência.
Temos aqui o gráfico USD-CHF e vamos aqui ver na prática essas regiões de suporte e resistência. Temos aqui uma região de suporte e resistência. Vamos marcar essa zona. Temos aqui essa região, suporte, e temos aqui essa região de resistência, ok? Se formos a ver, aqui também houve uma resistênciazinha e é isso. E aqui houve um pequeno suporte, mas não vamos considerar essas zonas, ok? Vamos apenas considerar. Ok. Vamos apenas considerar essa zona, ok? Pessoal, temos aqui uma zona de suporte e resistência. Por quê? Porque aqui nós vimos, que o preço saiu daqui do suporte, foi para a resistência, que o preço voltou ao suporte, depois o preço voltou para a resistência, depois o preço volta no suporte, o preço volta para a resistência, vê que não consegue romper, né? Sempre que ele toca, ele não rompe. Volta para aqui essa zona, né? E por fim, o preço rompe uma vez a resistência, tornando ela fraca, e depois vimos o que eu falei há pouco tempo, né? O preço vai e vai, ok? Então é assim, pessoal, que funciona suporte e resistência no gráfico. Em todo gráfico que é de mercado financeiro, existem estas regiões, ok? Por isso, é importante, né, vocês que estão aprendendo agora o Price Action, treinarem os vossos olhos, né? Train your hands to find this thing, ok? Train your hands to find this thing. Em português significa treinem os vossos olhos para encontrar esta coisa, ok? Treinem os vossos olhos para encontrar esses padrões de suporte e resistência, pois é muito importante que vocês, como traders, aprendam a observar esses padrões. São zonas onde o preço consolida, né? Isso é uma consolidação, é um equilíbrio, são regiões onde há equilíbrio no preço entre vendedores e compradores. Estamos aqui a ver aqui que compradores mandaram o preço para cima, depois mandaram o preço para baixo, depois mandaram o preço para cima, depois mandaram para baixo os vendedores, compradores vendem de novo, mandam para cima, depois mandam para baixo, e por fim os compradores saíram-se vitoriosos. Por quê? Porque os compradores entraram aqui com muita força. Desculpa, não quero usar essa ferramenta, né? Quero aqui realçar, né? Os compradores vieram aqui com muita força e já romperam a resistência, voltou um pouquinho para capturar e começaram a dominar o mercado, ok? Então sempre acontece, sempre após túneis de suporte, numa zona de suporte e resistência, numa hora haverá rompimento, ok? A certeza é que para a lateralização o equilíbrio não acontece para sempre. Numa hora o suporte será rompido ou numa hora a resistência vai ser rompida, ok? Então fica aqui atento a esses padrões de suporte e resistência. Treinem os vossos olhos para encontrar esses padrões no gráfico, pois será muito proveitoso para vocês, ok? Temos aqui mais uma vez uma região de suporte e resistência, né? Nem vi antes, mas agora eu consegui observar. Temos aqui mais uma região de suporte e temos aqui mais uma região de resistência
Aqui embaixo também teve resistência, né? Então, pessoal, isso acontece sempre, ok? Isso acontece sempre e em qualquer tempo gráfico. Na aula passada já falamos sobre tempo gráfico, são time frames, são períodos em que nós podemos analisar o preço. Estamos aqui num gráfico de 4 horas e tem lateralização, tem consolidação, tem equilíbrio, tem suporte e resistência. Aqui também nesse gráfico, que é o gráfico de 4 horas, né? Também contamos mais uma vez uma lateralização, um suporte e resistência. Então, isso acontece sempre, tanto em 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, um dia, e em gráficos mensais também existe consolidação. Então, esse é um padrão que ocorre sempre, 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 sempre e sempre. Mas atentem a essa dica. Numa hora o preço irá se decidir e vai romper. Então fica atento. Então fiquem atentos, ok? Fiquem atentos, porque numa hora, mais cedo ou mais tarde, o preço vai romper, ok? Numa hora o preço irá decidir e vai romper. Tal como aconteceu aqui, né? Lateralizou, foi, decidiu, rompeu para cima, ok? Então é praticamente assim. Nas próximas aulas vamos aprender melhor como negociar com essas zonas de suporte e resistência, ok? Vamos aprender melhor como podemos negociar com essas zonas de suporte e resistência, como podemos montar nossas operações baseado em suporte e resistência, ok? Até porque é uma aula básica. Para quem percebeu essa dica aqui embaixo que eu dei, já conseguiu pegar como é que vamos negociar com essas zonas? Simplesmente vamos esperar, né? Confirmar-se essas zonas. A confirmação aguardamos pelo menos 2 toques, ok? Um toque aqui em cima, um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui. Já conseguimos dar conta que é uma zona de suporte e resistência. E nos próximos toques, quando ficarem bem confirmado, nós podemos negociar, ok? Há quem pode esperar apenas um toque, há quem espera 2 toques, isso é relativo. Mas eu vos aconselho a esperarem no mínimo 2 toques para começar a negociar nessas zonas. Vê, o preço toca aqui, eu entro, compro ou vendo aqui, chego aqui e faço o meu lucro. Chego aqui, compro novamente o preço, chego aqui na resistência, depois vendo novamente para aqui embaixo, chego aqui no suporte, compro novamente aqui, chego aqui, vendo, chego aqui, compro e até que o preço romper e eu fico atento para não perder a minha operação quando vir o rompimento, ok? Então é assim que nós negociamos com essas zonas de suporte e resistência. E terminamos aqui a nossa aula sobre suporte e resistência. E na próxima aula vou falar sobre linhas de tendência. Então, estamos juntos. Prestem atenção às dicas. Qualquer coisa, me deem um sinal e eu vou responder, vou tirar dúvidas. E na próxima aula falaremos sobre linhas de tendência. Estamos juntos e tchau.